Olá pessoal, tudo bem? Bem, no Papo Técnico de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre puxadores, isso mesmo. Pode parecer que é um papo curtinho, um papo repetitivo, mas existem vários tipos de puxadores e várias formas de instalar ou de fabricar um puxador para um móvel. Vocês já viram aqui a gente fazer alguns tipos, como por exemplo um que é apenas um furo, ou o puxador que a gente utilizou no buffet, que é apenas um recorte. A gente também instalou no gabinete de cozinha um puxador do tipo perfil. No nosso rack da sala, a gente instalou um puxador de embutir, um puxador de furo de 35 mm, então existe uma infinidade de puxadores que a gente pode utilizar. Mas afinal de contas, qual escolher? Bem, tudo vai depender do efeito estético que você quer e lógico também do local onde esse puxador vai estar. Por exemplo, áreas úmidas, o legal é utilizar puxadores inoxidáveis ou puxadores que contenham algum tipo de tratamento contra a oxidação. Já em áreas mais secas você pode utilizar praticamente qualquer puxador, mas existem algumas restrições. Puxadores usinados, como por exemplo o puxador do tipo cava embutida, esses que vocês veem que são mais bonitões, normalmente eles são utilizados em móveis laqueados. Por quê? Porque é praticamente impossível você fazer um acabamento excelente, tá? Você até consegue ali dar uma maquiada, mas fazer um acabamento muito bom em MDF revestido no puxador do tipo cava. Então acaba não ficando uma coisa muito legal. Uma outra coisa que a gente deve pensar no puxador é a forma de instalação desse puxador, porque ele pode ou não influenciar no tamanho da porta. Por exemplo, os puxadores do tipo perfil, que é o puxador que a gente utilizou no nosso último móvel, no gabinete de cozinha, você precisa diminuir o tamanho da porta para fazer o encaixe desse puxador. E esse mesmo puxador existem várias formas de ser encaixado, como por exemplo, um que ele é colocado como espiga no centro do móvel. Aí você tem que fazer um rasgo na sua porta e encaixar ele como espiga que já vem no puxador. E é aí que começa a dificuldade. Existem puxadores que seguem um padrão já determinado e puxadores que não seguem esse padrão. Normalmente, furos de puxadores são variantes 32, então você tem um puxador que é apenas um furo, o puxador que é 2 furos com distância entre 32 mm, aí você vai aumentando 32, 64, 128 e por aí vai. Então são os puxadores de furação variante 32. Agora a gente também tem puxadores que são de usinagem específicas, são aqueles que não seguem padrão. E aí como fica? Bem, você dificilmente vai conseguir ao longo do tempo fazer uma reposição desse puxador. É o que aconteceu no nosso puxador aqui no caso da nossa cozinha. Eu ia trocar eles, mas eles são usinados e não existe mais esse tipo de usinagem no mercado. Então eu tive apenas que limpar e colocar eles novamente, senão eu teria que substituir a porta inteira, porque o furo tá ali e só encaixa aquele tipo de puxador. Uma outra coisa que a gente precisa pensar é em qual acabamento a gente tem nesse puxador. Esse puxador vai a algum acabamento? Por dentro, por fora? Ele é de montagem? Existem muitos puxadores que são várias peças, 4, 5, 6 peças que você precisa encaixar para montar apenas um puxador. Então tudo isso você deve pensar na hora de comprar esse puxador. Lembrando que puxador não é uma coisa barata, tá? Então puxador é caro por natureza. A gente tem os mais baratinhos que vai custar aí 4, 5 reais, que são plásticos normalmente, plásticos injetados com algum acabamento, até puxadores de, sei lá, alguns milhares de reais. Então você precisa estar muito atento a qual é o padrão de móvel que você está fazendo e qual é o padrão de puxador que você vai colocar. Não adianta nada você fazer um móvel com MDF de 15 mm TX branco, que é o mais barato do mercado, e colocar um puxador de 100, 200 reais cada unidade. É desperdiçar dinheiro. Você tem que entender que um móvel tem que ser feito com equilíbrio. Equilíbrio de design, mas também um equilíbrio de custo. Sim, custo. Porque afinal de contas, não adianta nada você ter um apartamento de 60 metros quadrados e 2 Ferraris na garagem. Deu para entender a comparação? Não adianta você gastar muito numa coisa que não vai valorizar o seu móvel só porque ele tem um puxador bonito. E uma coisa que é muito comum acontecer é você definir o móvel, manda fabricar o móvel e depois escolhe os puxadores. Isso é errado, você tem que definir o puxador antes de começar essa fabricação. Porque isso pode ser um impeditivo no fechamento da tua porta, no fechamento da tua gaveta, no tamanho da porta, no tamanho da gaveta, o tipo de furo que você pode colocar ali, o tipo de furo que você não pode colocar ali. Então é sempre muito importante ter essa escolha no projeto, já uma determinação no projeto, para que você saiba se esse puxador encaixa bem no lugar
ou não. Agora retornando um pouquinho dos puxadores usinados. Puxadores usinados, eles praticamente aceitam em qualquer lugar. São econômicos, porque você basicamente vai fazer uma usinagem no móvel, um recorte, um furo, um rasgo, alguma coisa do gênero, mas você tem que prestar atenção em qual é o acabamento que você está utilizando. Como eu disse, o puxador do tipo cava, que é aquele bonitão, que é embutido, é do mesmo móvel, na mesma cor, ele normalmente é utilizado para portas laqueadas. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer o acabamento na parte interna, essa parte interna vai ficar crua. Lógico que se essa for uma opção de design, uma opção de desenvolvimento que você está fazendo, manda bala. Mas nem sempre é isso que acontece. Eu vejo muitas perguntas aqui sobre utilizar o MDF revestido e fazer o puxador do tipo cava usinado. Bem, esses dois materiais não conversam entre si, então a gente tem que procurar um material alternativo ou um acabamento alternativo. Aí a gente entra nos puxadores do tipo perfil, ou a gente vai usinar o móvel e laquear o móvel, utilizando aí um MDF cru, bonitinho, para fazer esse acabamento perfeito e impecável. Bem, pessoal, então eu espero que eu tenha esclarecido um pouquinho esse papo sobre puxadores. É legal definir o tipo de puxador, vá numa loja, escolha e depois planeje o móvel, ou tente adaptar esse móvel, o que não é tão legal de se fazer, combinado? Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha bacana pra gente, desce aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e não se esqueça, tem muita coisa rolando lá no Instagram. Eu acho que vem uma reforma de lavabo por aí, hein? Então é isso, pessoal, nos vemos no próximo vídeo e até mais!